Olá, estamos começando mais um programa e hoje nós vamos falar de um tema que é comum a todo mundo, mas às vezes a gente nem percebe. Nós vamos falar sobre responsabilidade social e voluntariado. E a minha convidada é a Geise Degraf Terra, que é educadora social, enfim, tem uma grande formação nessa área que nós vamos fazer umas reflexões aqui hoje. Seja muito bem-vinda, viu, Geise? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos começar a situar nessa questão da terminologia da responsabilidade social. Ela veio de onde, de que país, quando que surgiu no Brasil, como é que é, o que é? Na verdade, nós sabemos que a responsabilidade social ela está diretamente relacionada a aspectos legais e também a aspectos muito particulares do setor empresarial. Né? E nós evoluímos muito na responsabilidade social no Brasil a partir de algumas etapas que antecederam os indicadores etos de responsabilidade social que foi acolhido pelo setor empresarial brasileiro e que contribuiu sobremaneira para a responsabilidade social empresarial. Mas nós sabemos que ela está diretamente relacionada à governança das empresas e cada vez mais as empresas estão muito imbuídas com a sustentabilidade, com o desenvolvimento social sustentável, com a qualidade de vida das pessoas e com a qualidade de vida do planeta. Então nós estamos evoluindo muito nessa questão da responsabilidade socioambiental. Ô Geise, então é correto afirmar que a responsabilidade social é mais associada às empresas, às organizações, e o voluntariado é uma postura individual ou elas caminham juntas? Na verdade, nós sabemos que o fenômeno do voluntariado ele começou mais institucionalmente pelo terceiro setor, pelas organizações não governamentais, que são instituições, temos instituições muito antigas no Brasil, mas o voluntariado veio a ter uma moldagem, uma sistematização pela interferência do terceiro setor, que significa o setor que agrega todas as organizações não governamentais que ao longo da história do Brasil vieram substituir o braço do Estado. Então nós temos instituições muito antigas e que sobreviveram por muitas décadas apenas com voluntariado, com doações de bens, recursos materiais, recursos financeiros, tempo, talento e prestígio do voluntariado. Então, que são a questão das ONGs. As organizações não governamentais, exatamente. Os CIPs. No Brasil, nós temos, a partir do novo Código Civil Brasileiro, nós temos as associações e as fundações, mas elas estão permeando todas as esferas da sociedade, advocacy, meio ambiente, atuando em terceira idade, em desenvolvimento infantil, em várias áreas as organizações não governamentais trouxeram esse componente do voluntariado a favor da sociedade. Você tem uma missão, é uma história assim, de vida que mistura a sua história profissional, porque você tem uma vida dedicada a esses estudos e à prática em si, né? Tanto do voluntariado, no terceiro setor e da responsabilidade social empresarial. Quando foi que você começou, Geise? Na verdade, eu tenho muita gratidão pela minha história na Prefeitura Municipal de Uberaba. Eu entrei num concurso como educadora social e tive a felicidade de ser indicada para atuar nas organizações não governamentais. Então, há mais de 20 anos, a minha trajetória de vida está relacionada ao terceiro setor, ao voluntariado, à responsabilidade socioambiental. Então a minha trajetória de vida teve a ver com essas questões. E não resta dúvida que Uberaba é uma cidade riquíssima em organizações não governamentais. Nós temos organizações não governamentais aqui que já prestaram
praticamente séculos de trabalho à população uberabense e que merece toda a nossa atenção e todo o nosso, digamos assim, o nosso sentido de mérito pelas organizações não governamentais. Nós temos aqui instituições muito importantes, como o Instituto dos Cegos do Brasil Central, hospitais, escolas e trabalhos de referência. Então, a Prefeitura foi a porta aberta para essa minha vida, que eu considero uma vida e que tenho muita gratidão, que foi conhecer o trabalho social, conhecer essa grande estrutura de pessoas que lutam a favor da qualidade de vida das pessoas. Geise, você também é escritora, tem vários livros, alguns deles sobre voluntariado, né? Agente de transformação social, que eu anotei aqui, o manual de orientação e também a organização não governamental, o manual técnico de orientação. Você começou por esse, sua vida de escritora? Eu comecei por esse porque há algum tempo atrás as organizações não governamentais necessitavam de profissionalização, os voluntários são muito importantes, mas às vezes são movidos pela boa vontade, pelo sentido de doação, às vezes não tem as especificidades técnicas que a organização não governamental necessita. Então esse manual ele teve a finalidade de contribuir com os voluntários para um profissionalismo, para desempenharem ainda melhor as suas funções como voluntários. E nesse manual eu tive o prazer de contar com a parceria de um psicólogo que falou muito e pôde explanar sobre a decisão de ser voluntário, né? Então nós conversamos muito que todos nós temos a solidariedade na alma e todos nós em algum momento, em algum tempo, com formas e dimensões diferentes, mas nós exercemos o voluntariado a favor da vida e da vida de qualidade para as pessoas. Quando foi que você lançou esse livro? Esse livro ele teve 3 edições, mas a primeira edição foi em 2001. De lá para cá, tecnicamente, o que foi ajustado, o que já foi ampliado ou continua esse manual, continua presente? Houve grande evolução, né? O Brasil cresceu muito, foi instituído a Lei do Serviço Voluntário no Brasil, que veio trazer uma segurança para as organizações do terceiro setor. As organizações e as empresas começaram a investir na formação do voluntário, estimular o voluntariado, e temos uma novidade agora, que foi lançada recentemente, a grande campanha, o grande programa nacional no Brasil, que é o Brasil Voluntário. Tivemos em outras iniciativas como Comunidade Solidária, mas é sempre bom a gente ver que a nação se mobiliza para o voluntariado, né? Criando uma grande rede de solidariedade e fazendo uma sociedade mais pacífica, mais justa e mais igualitária. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Você vai acompanhar algumas dicas de segurança que a gente está sempre trazendo aqui no programa Movimento. Essas dicas que você vai ver aí foram gravadas pela minha colega Renata Tomazini, jornalista também. De fato, o Código de Trânsito ele estabelece que algumas infrações de trânsito, a exemplo daquelas que são relacionadas aos equipamentos obrigatórios do veículo, o condutor precisa regularizar a situação dele na própria blitz para ele deixar o local. O para-brisa é um grande exemplo disso. O para-brisa trincado, ele é uma infração de trânsito facilmente identificável, que fica ali uma trinca exposta no para-brisa de 5 centímetros para mais, e isso vulnerabiliza a segurança do veículo, porque o condutor, ao bater em um buraco ou a própria velocidade do veículo e a pressão do vento sobre o para-brisa pode levá-lo a ficar destruído, né? Acabar de quebrar e provocar um acidente aí com consequências muito maiores para o condutor. Bom, dando continuidade aqui à nossa entrevista com a Geise Degraff Terra, como eu falei no início, ela é educadora social, mas também é consultora em responsabilidade socioambiental, escritora sobre cidadania e voluntariado, já falamos sobre alguns livros, vamos falar sobre outros, consultora em responsabilidade social empresarial e na Mosaic Fertilizantes, atua na área de performance social e também é conselheira do Instituto Mosaic.
É uma grande experiência também nessa empresa, não é que você já está há vários anos, né, gente? Na verdade, eu fiz 16 anos como consultora da área de responsabilidade socioambiental da Vale, e quando a Mosaic adquiriu a empresa, eu permaneci como consultora da área de performance social. É claro que com um pacote social bastante ampliado, em várias cidades do país, com vários projetos bastante robustos e bastante estratégicos, e também tive a honra de ser convidada para compor o conselho do Instituto Mosaic. E com isso você viaja bastante, dando atendimento às regiões onde ela está presente? Sim, eu viajo muito porque eu sempre estou muito presente nos projetos sociais, acompanhando o seu desenvolvimento, contribuindo de alguma forma, e isso tem sido para mim muito, muito rico, porque eu vejo quanto evoluímos na nossa tarefa social no Brasil. Então, a gente percebe que houve um amadurecimento de participação voluntária, de estratégias de implantação, monitoramento, controle e avaliação. Então, eu sempre estou nessa área junto ao social. Então é possível você fazer uma análise como Uberaba está nesse pódio em relação às outras cidades? Como que Uberaba está se situando? Eu particularmente entendo que Uberaba, sempre foi uma cidade muito pujante socialmente, né? Sempre foi uma cidade que teve organizações não governamentais muito estruturadas, com histórias de bons serviços prestados. Nós temos aqui as empresas de Uberaba, também já tem programas de responsabilidade social bastante estruturado, e eu tive o prazer de participar com você também, há alguns anos atrás, da implantação do selo Empresa Cidadã em Uberaba, que impulsionou ainda mais as empresas para esta responsabilidade social empresarial. É claro, Eva Cira, que com a dinâmica da sociedade e com as patologias sociais que a cada dia mais estão mais diversas e mais amplas, precisamos evoluir mais, e nós precisamos desmistificar que responsabilidade socioambiental é só aplicada a grandes empresas. Todas as empresas de pequeno, médio ou grande porte podem contribuir com a sociedade, implantando programas junto ao seu público interno e junto ao seu público externo, à sua comunidade vizinha. Geis, que tipo de programa pode ser implantado assim, simples, rápido, onde todo mundo pode aderir, todo mundo pode fazer sem sofrer? Uma coisa muito interessante que está ocorrendo são os programas que se preocupam com a preservação ambiental, com a nossa qualidade ambiental, assegurando saúde atual, a atual geração, mas também pensando nas gerações futuras. E uma das iniciativas que as empresas estão investindo e que tem causado um ganho muito importante para a sociedade são os programas de educação socioambiental e os programas de educação patrimonial, fazendo com que a população possa preservar esse ativo tão importante para o desenvolvimento da sociedade. A Geis tem especialização também em saúde coletiva, em política e estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que é a DESG, e em gestão de responsabilidade social. Falando dos livros, ainda que eu quero dar continuação, esse espírito aí do voluntariado, né? Você diz que foi feita uma pesquisa, uma parceria, aliás, um estudo com um colega para lançamento dos seus livros, e ver esse sentimento mesmo, essa sensibilidade que tem dentro de cada um. Às vezes a pessoa não sabe nem que está praticando voluntariado, ou às vezes ela tem que se profissionalizar para ser voluntária? Não, o voluntariado, ele nada mais é do que um ato de doar-se. Não importa se você está doando tempo, talento, prestígio, dinheiro, algum equipamento, mas é o gesto significativo de empatia para estar no lugar do outro, que não necessariamente tem que ser um pobre, um desprovido socioeconomicamente falando, mas pode ser qualquer pessoa que num momento da sua vida necessite desse acolhimento do outro. Eu estarei lançando em 2020 um livro que se denomina Encontros Solidários. Ao longo dos meus 20 anos de profissão,
eu encontrei pessoas e fatos sobre voluntariado que foram absolutamente transformadores na vida das pessoas. Eu costumo dizer que foram atos que puderam contribuir para a pessoa ser inteira, usufruir de uma qualidade de vida e de um bem-estar muito importante. Neste livro eu falo um pouco da minha experiência do voluntariado na área de saúde também, né, que principalmente os doentes precisam muito desse apoio. Então eu considero que o voluntariado ele não precisa ser profissionalizado. É claro que para fazer uma ação voluntária de médio e grande porte, que envolva estrutura, pessoas, segurança e etc., é necessário que tenha cuidados e uma certa profissionalização. Mas você pode ser tão solidária e tão voluntária no dia a dia que você pode realmente transformar vidas com gestos simples, uma escuta ativa, uma comunicação não violenta, uma empatia de se colocar no lugar do outro. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, está caminhando muito para isso. Nós vemos agora, por exemplo, eu atuo no voluntariado da Justiça Federal como conciliadora voluntária. Quão importante é o voluntário estar em todos os espaços, seja numa escola, seja num hospital, seja na própria justiça. O voluntariado é aquele que diz: eu vim fazer a minha parte. E gostaria que vocês também pudessem estar comigo nesta jornada de uma sociedade melhor. Então, o primeiro, se a gente pode chamar de critério, é a pessoa ser amorosa, afetuosa, estar disposta a doar e receber, né? E receber, é uma troca, é uma troca. Esse seu livro, você tem previsão para lançar? A editora pediu o lançamento para ser em maio, né, numa semana que acho que é a Semana da Mulher, e é um livro que trata de coisas simples, Eva Cira, coisas muito simples, mas que são tão grandiosas que podem transformar a vida das pessoas. Porque a grandiosidade da ação voluntária não está em grandes equipamentos, grandes doações, grandes cestas básicas ou coisas desse tipo. Ela está diretamente relacionada no entender que o outro precisa de mim ou de outra pessoa neste momento. Ele precisa do acolhimento. Isso é fácil, né? Isso é fácil, basta ter um comportamento para a gente ir, ou o outro também sou eu, né? Eu acho importante, assim, nós viemos de uma geração que nós desenvolvemos o ato solidário em família, né? As famílias maiores, sempre com muita solidariedade, os irmãos moravam às vezes com as irmãs, ficavam na casa dos pais, nós tínhamos uma tradição maior de voluntariado. Hoje nós vivemos numa sociedade muito independente, nós temos o fato da comunicação online, da internet, que costuma trazer um pouco de solidão para as pessoas, e as pessoas às vezes não interagem tanto, né? Então eu vejo que a gente precisa educar as nossas crianças e educar os mais jovens para esse olhar de solidariedade, para a questão da intergeracionalidade, o jovem entender o velho, contribuir com a vida do idoso, saber que aquela pessoa prestou um serviço para a comunidade, que fez o seu papel, que pode haver uma sintonia entre jovens e idosos, olhar para acolher o diferente, aquele que não pensa como eu, não age como eu, mas ele é uma pessoa, tem uma estrutura para ser diferente daquilo que eu gostaria que fosse. Eu acho que nós precisamos educar as crianças para um voluntariado não coletivo e um voluntariado de camiseta e de estampa, mas para o sentimento da empatia e da compaixão. Que compaixão não significa eu dar por dar, significa eu fazer com que você própria busque as suas soluções, mas que se sinta tão acolhida que não sinta nem medo nem insegurança.
Você tocou num ponto fundamental, muito importante aí, que é a da tecnologia, que distancia, tem seus benefícios, Sim, mas sim. nesse sentido humano, distancia e pode gerar alguma solidão. Sim, quando eu falo em solidão, eu como educadora social, eu trabalho em muitos projetos sociais e trabalho muito com formação de professores. Nós temos um projeto que se chama Ecoeficiência Familiar, que é uma integração entre a escola e a família. E a gente tem ouvido muitas queixas da própria família de que há dentro de casa uma certa solidão. Cada um com o seu equipamento, com os seus interesses, com o seu olhar da vida e muitas vezes perdem a oportunidade do afeto, do abraço, da conversa, do diálogo, do apreciar, do olhar nos olhos, do sentir a tristeza e poder interferir. E isso tem sido um dos componentes que tem levado estudantes a terem comportamento na escola também isolados, às vezes com seus celulares, no recreio, todos mais voltados para si do que voltados para a coletividade, para os colegas, para o meio e para aquele momento. Geise, isso é realmente uma realidade, mas é irreversível. A questão da tecnologia, né, do impacto que ela tem, da sedução que tem mesmo nas nossas vidas. Mas eu acho que nós podemos aliar isso, né? Nós podemos estar cada vez mais dialogando com as crianças, os adolescentes, também sobre a importância do relacionamento interpessoal, né? De usar os sentidos, de ver, ouvir, tocar e estar sentindo a sociedade, né? Seja o meio ambiente, sejam pessoas e sejam instituições. Para terminar, Geise, o que a gente pode esperar dos voluntários aí para os próximos anos, próximas décadas? Eu acredito muito de que a sociedade, com certeza, sempre está e estará melhor quando o componente que mover as pessoas for a solidariedade, for o exercício da empatia, colocar-se a favor dos outros. Muito bem, terminamos aqui. Quero te agradecer imensamente. Obrigada, muito obrigada. Agradeço a oportunidade e foi mais um encontro na minha vida. E eu gostaria que você tivesse certeza, foi um encontro marcante para mim também. Muito obrigada. Te agradeço muito e acompanho há muito tempo o seu trabalho, sou admiradora, né? Eu também ponho muita fé nessa sua missão, que eu gosto de chamar assim. Esse programa também você pode acompanhar depois, além daqui da TV Câmara, no canal YouTube. Eu conversei com a educadora social e consultora socioambiental, Geise Degraff Terra. Muito obrigada por sua companhia e até breve.